tivemos um estudo proveitoso nessa oportunidade. Às vezes, uma tristeza sutil tenta nos invadir a alma e nós acabamos por nos sentirmos infelizes. Nosso espírito, nesses momentos, tenta deixar o corpo de carne que lhe serve de prisão em busca da liberdade. Quando nós sentimos essa sensação de tristeza, de melancolia, de apatia, devemos lutar firmemente para banir do nosso espírito esse estado de coisas. Se nós examinarmos bem, é um direito, é justíssimo que o ser humano procure viver melhor, busque a felicidade. Mas nós precisamos não somente sonhar em nos transladarmos para o lado de lá e sonharmos com regiões felizes da espiritualidade. É importante estarmos atentos para o fato de que chegar a essas instâncias felizes, devemos antes cumprir com os nossos deveres reencarnatórios, porque nós assumimos compromissos ao vir à Terra para serem desempenhados no mundo físico. É muito natural esse desejo de felicidade, mas há um conceito espiritual que nos diz que a felicidade no mundo espiritual é alcançada através de uma estrada que tem o nome de dever cumprido, ou melhor dizendo, retamente cumprido. Então, meus amigos, não percamos isso de vista. Irmos para o mundo espiritual, é melhor que isso aconteça na hora certa, quando Deus nos chamar. Fora disso, é sempre de consequências temerárias. Todos aqueles que se anteciparam às leis naturais e por conta própria demandaram a vida espiritual, assumiram graves compromissos de consciência, às vezes dramáticos compromissos. Não pretenderíamos excursionar aqui sobre o assunto, porque é um assunto não só chocante, como fora dos objetivos dos comentários de hoje. Mas é sempre bom estarmos atentos para isso. Esse lembretezinho vale a pena, é oportuno. As nossas reencarnações, no nosso momento histórico evolutivo, aquilo que somos hoje, quase sempre são reencarnações de provas e expiações. Há espíritos que às vezes atravessaram longos períodos de lutas titânicas. Eles ganham uma reencarnação de repouso, de descanso. Geralmente reencarnam no primeiro mundo, em boas condições socioeconômicas, para, por assim dizer, dar um retempero naquela viagem de grandes lutas. Mas é bem melhor para nós lutarmos sem tempo, para que nós possamos vencer as nossas dificuldades de um passado delituoso
que nos pede ajuste de contas. É muito comum as nossas reencarnações aparecermos juntos a pessoas que não nos compreendem, a não termos a retribuição afetiva daqueles com os quais dividimos o teto e às vezes até o leito, aqueles que não nos retribuem afeto, aquela nossa dedicação, e muitas vezes nós nos quedamos nos braços da melancolia, sentindo-nos abandonados. Quando isso acontece, é muito bom reagir. A doutrina espírita, meus amigos, como evangelho redivivo, como consolador prometido por Jesus, a doutrina nos ajuda nesses momentos de apatia, afastando-nos da depressão para não nos arriscarmos ao suicídio. Meus amigos, certa feita perguntaram ao mentor espiritual qual a situação mais dolorosa do mundo espiritual, e o mentor foi contundente. O ato mais grave que o espírito comete na encarnação é o suicídio. Então, a melancolia, a tristeza, a depressão são instrumentos que vão nos levando nessa direção, e é sempre bom pensarmos a respeito, preventivamente, profilaticamente, como um exercício mental, terapêutico, para a fortaleza do nosso espírito. Às vezes, vemos pessoas se acharem esquecidas, abandonadas, como a dizer assim, será que ninguém me ama? Não é verdade, amigos. Jesus é aquele companheiro invisível que caminha ao nosso lado, não dentro da figura humana daquele que caminha ao lado, mas daquela alma generosa e grandiosa, cuja aura espiritual envolve todo o planeta Terra. Então nós estamos mergulhados na aura do Cristo, e basta nele pensarmos para realimentarmos o nosso espírito. Como se isso não bastasse, na pátria espiritual, nós deixamos multidões de amigos que nos amam profundamente e que estão torcendo pelo nosso sucesso na experiência terrestre, que nós possamos vencer as nossas lutas e podermos retornar à pátria celeste em paz com a consciência. A doutrina, meus amigos, nos chama, nos faz um convite para que nós pensemos um pouco menos em nós mesmos, porque os estados depressivos são consequência de falta de esclarecimento espiritual. Temos que ser, às vezes, contundentes e às vezes até, talvez, indelicados, mas esses estados emocionais são fruto de um egoísmo da nossa parte. Então a doutrina nos convida, nos acena sutilmente a que nós coloquemos um pouco de lado as nossas preocupações pessoais e comecemos um pouco a pensar naqueles que sofrem mais que nós. Como diríamos, nós não somos o último da fila. Há cruzes mais pesadas que a nossa. E há pessoas em sofrimento de todos os matizes. Muitas vezes, quando dizemos irmos ao amparo, ao socorro dos que
transitam no mundo em lágrimas, em dores. Às vezes nós nos iludimos dizendo: ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer a caridade, ajudar o meu próximo. Como se dar uma informação na rua não fosse uma ajuda. A pessoa para o carro: meu amigo, onde fica a Alameda dos Arapanés? Aqui exatamente onde o senhor está, é só seguir em frente. E nós temos sempre, em todos os momentos, a oportunidade de sermos gentis, de sermos fraternos, de colaborarmos com aquelas pessoas que vão a caminho conosco. E às vezes, pessoas que carregam dificuldades, que uma simples expressão nossa pode ser um alívio. Meus amigos, para ajudarmos o nosso semelhante, primeiramente devemos orar muito a Deus, para que Ele nos fortaleça, nos dê coragem, para nós carregarmos a nossa cruz, as nossas provas. E nós aprendemos com a doutrina que Deus não coloca nos ombros de ninguém provas maiores que as suas forças. Sempre o Criador dosa a nossa resistência e nos dá provações de acordo com as nossas possibilidades. Então nós pedimos a Deus para que Ele nos ajude a suportar, a tolerar tudo aquilo que não pode e não deve ser mudado por meios lícitos, porque pela ilicitude podemos mudar muita coisa, só que seria jogar a reencarnação fora. Aquilo que às vezes nós vemos as pessoas dizerem: chutar o pau da barraca, chutar o balde, não quero mais saber, vou fazer o que me der na cabeça, e acaba jogando fora a oportunidade, atrasando 2 séculos a presente experiência. Por outro lado, pedirmos a Deus que nos ajude a termos coragem de mudar tudo aquilo que pode e deve ser mudado, mas que Deus, acima de tudo, nos dê sabedoria para distinguir uma coisa da outra, saber mudar o que precisa ser mudado e tolerar aquilo que não pode ser mudado. Nós assumimos compromissos morais, meus amigos, que às vezes parecem acidente de percurso. Quando você acorda, já está dentro de uma certa experiência e não pode burlar as leis naturais, que são as leis divinas, para se livrar ilicitamente de um problema. Meus amigos, é falir na missão, é nos candidatarmos a voltarmos numa nova encarnação como aluno repetente, como diz a educação moderna, ficarmos em recuperação. Então, meus amigos, às vezes é melhor nós carregarmos as nossas lutas, as nossas dificuldades, com coragem, pedindo amparo a Deus, para que nós não tenhamos que recapitular experiências, e às vezes em situações ainda mais delicadas, por termos somados novos débitos. Mas, meus amigos, há aquelas pessoas, e nós temos assim muita dó dessas pessoas, que às vezes elas não expressam as suas dores,
as suas dificuldades. Caminham cabisbaixas, em silêncio, tristes, abatidas, e não dizem que sofrem. Caminham pensando nas suas desventuras. Meus amigos, dissemos no começo que às vezes uma tristeza nos assola, nos abate, e nós nos sentimos infelizes. Ninguém é infeliz, mas ninguém mesmo. Nós teimamos em querer sermos infelizes, mas os filhos de Deus são todos felizes. Esperam-nos venturas inenarráveis. Há regiões cósmicas que aguardam a nossa presença, cheias de amor, esperando a nossa presença, vencermos a nossa provação terrestre, para adentrarmos aquelas regiões felizes que nós tanto sonhamos com elas. São realmente, amigos, regiões onde reencontraremos os nossos grandes amores. E é por isso que nós temos, assim, uma pena muito grande das pessoas que caminham tristonhas. Vejam só, amigos, se Deus é por nós, como dizia o apóstolo, quem será contra nós? Há uma multidão de seres belíssimos que estão torcendo pelo nosso sucesso, mas nós nos consideramos tristes, desvalidos. Muitas vezes dizemos: Deus se esqueceu de mim. Não é verdade, amigos. Quando um pai e uma mãe castigam um filho, não faz por outra razão, senão por querer o seu bem, para transmitir-lhe uma educação para que ele seja melhor. Nós somos, meus amigos, como filhos de Deus, seres, assim Deus nos fez, sociáveis. Mas há tantas pessoas insociáveis. Por que razão? São os sociopatas, aqueles que, por conta própria, se afastam. Meus amigos, me permitam uma colocação quase jocosa. Todos nós temos alguém profundamente afim conosco, que tem uma afinidade profunda conosco. Alguém chamou essa pessoa de alma gêmea. Preferia não usar a expressão. Emmanuel, naquele belo soneto que ele escreveu para Lívia, quando vocês conhecem, e como vocês conhecem, sabe, eu me permito repetir. Lívia tornara-se cristã e ela foi participar de um evento do cristianismo e foi presa junto com uma serva e levada aos calabouços do circo romano. No calabouço ela trocou de roupa com a serva, então a serva ficou parecendo uma senhora romana e ela uma serva, quando ela era esposa da maior autoridade política da Roma dos Césares, daquela época, o senador Públio Lentulus. E eles estavam rixados e ele sofria muito, porque ela era a outra metade da laranja. Ou um papel que você rasga e faz duas metades. Então ele tramou receber todas as honrarias do império, que era a coroa de louros, a espada de ouro e a capa de púrpura, que foi oferecida a ele numa solenidade no circo romano, que eram as maiores insígnias do Estado. Então ele tramou
levar aquilo tudo para o seu palácio. Ele chegou na porta do palácio, estendeu a capa de púrpura, colocou a espada de ouro em cima da capa e a coroa de louros, pegou a harpa, isto na porta do quarto dela, e compôs o mais lindo soneto de amor que conhecemos e que nós oferecemos às pessoas que amam aqui presentes. Alma gêmea da minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste, só no meu caminho, chegaste devagarinho e me encheste o coração. Vinhas nas bênçãos dos deuses, na divina claridade, tecer-me a felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque sou tua esperança, como eu és todo o meu amor. Se eu te perder algum dia, serei a escura agonia da saudade nos céus belos. Se um dia me abandonares, luz terna dos meus amores, hei de esperar-te entre flores, nas claridades do céu. E o senador, Públio Lentulus, esperava que ela abrisse a porta e eles se reconciliassem. Entretanto, nesse exato momento, ela estava sendo, no circo romano, lançada aos leões. E nisso entra a serva com as roupas da senhora, e ele não entende nada, e ela explica: Senhor, a senhora está sendo lançada aos leões. Ele fica desesperado, pega a sua biga, corre, entra na arena do circo romano, os soldados afastaram as feras, e ele encontra Lívia dos estertores da morte. Então, meus amigos, isto é amor. A coisa mais linda, Jesus nos disse: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aos sociopatas, nós ouvimos a voz do Cristo: busca e acharás, que era a linguagem do amor fraterno, naqueles termos antigos que o mestre empregava. Então, meus amigos, os espíritos que nos amam, eles são assim como uma pilha que sai do polo negativo através de um fio, uma corrente contínua que ilumina a lâmpada da nossa alma, e por outro fio volta ao polo negativo, positivo daquela pilha. E quando nós amamos mais que uma pessoa, porque aprendemos o amor fraterno, então aquele conjunto de pilhas forma uma bateria que, ligadas em série, aumentam condicionalmente a voltagem e faz brilhar muito mais a nossa luz. Então, meus amigos, toda a filosofia do cristianismo, da doutrina do Cristo, tem uma só expressão, chama-se amor. O amor é a solução de todos os nossos males, de todos os nossos problemas. Como dizia o senador no seu belíssimo poema: se eu te perder algum dia, serei a escura agonia da saudade dos seus véus. Se um dia me abandonares, luz terna dos meus amores, hei de esperar-te entre flores, na claridade dos céus. Então, meus amigos, é essa a mensagem que Jesus nos traz, que transmite aos cansados, aos tristes, e nós que somos adeptos de uma doutrina da felicidade. Meus amigos, alguém já disse que o espírita é um milionário da felicidade. Vejam, nós sabemos tudo aquilo através da doutrina que o nosso cérebro, a nossa mente pode suportar. Nós não sabemos mais que isso.
porque o nosso espírito não comporta. Os mentores espirituais, os amigos diletíssimos, os sábios espirituais, desejam nos transmitir mais informações para aumentar a nossa felicidade, mas a nossa mente ainda tem limites. Então a doutrina tem uma resposta para cada questionamento dentro dos limites do nosso entendimento. Mas falar em felicidade, meus amigos, nós vamos nessa noite lembrar um diletíssimo amigo que sempre está presente com as suas conotações alegres, com as suas sabedorias simplistas, de um homem do interior, de um quase matuto, que conseguiu fazer literatura clássica, usando as expressões do caiçara, do peão, do boiadeiro, daquele homem rude das brenhas lá do mato. Quando a morte visita a vida, na força do eterno bem, é visita inesperada que não faz mal a ninguém. Na pessoa cansada de doença ou provação, ela aparece na estrada por doce libertação. Mas na morte provocada, por mais que a vida nos doa, é fruto amargo no tempo que estraga qualquer pessoa. Quem pede para morrer sem fé e calma contento, na hora solicitada encontra arrependimento. Nesse passo, meus amigos, vou contar-vos tal e qual um fato que aconteceu na fazenda do Brechal. Nhaquirina, casada com Nhojão, pedia ao céu em prece repetida: quero a morte, meu Deus, quero outra vida. Este mundo é só fel e confusão. Tanto pediu, clamando na oração, que tombou de uma febre alta, e certa noite a morte de corrida veio ao quarto para levá-la de arrastão. Ela acordou em tosse brava, o esposo a seu lado ressonava, e quando ela viu a morte olhando para os dois, Nhaquirina encolheu-se num gemido, e do canto do marido resmungou: morte, leva agora o Nhojão, que eu vou depois. Vai, morte, leva o Nhojão, eu vou depois. Cornélio Pires, se vocês querem saber. Esse literato do mundo caipira nos fala da história do Coronel Justino. O próprio nome está dizendo, Coronel Justino, era um homem muito justo, mas de uma justiça exacerbada, intolerante. Daquela região de Araçatuba em direção à divisa com outro estado, Andradina, cidade, ali se arrolavam as 3 grandes fazendas do Coronel Justino, herdada dos avós ainda no tempo da escravidão. Patrimônios líquidos, diferente dos outros fazendeiros. Justino não devia um centavo aos bancos, ao contrário, os bancos é que a ele devia, na forma de vastos investimentos nas aplicações bancárias que lhe rendiam vultosos rendimentos. Justino era um homem severíssimo, mas honestíssimo, jamais atrasara o pagamento dos funcionários, que saía sempre um dia antes do vencimento. O dinheiro em espécie já estava envelopado,
à disposição dos seus vaqueiros, porque as fazendas do coronel Justino dedicavam-se especialmente ao gado de corte. Ele era um dos grandes exportadores de carne do mundo. E na praça de Araçatuba, praça central, aqueles pecuaristas, mega pecuaristas, se reuniam ali, influenciavam o preço da arroba, do boi, no mundo inteiro. Ao poder financeiro daqueles homens. E à noite, aqueles boiadeiros, aqueles matutos, depois da lida, depois do jantar, sentavam-se em volta da fogueira para as amenidades do dia, cada um com a sua branquinha, com o seu cachimbo, o seu cigarrinho de palha, e o prato principal era o coronel Justino e esposa. A sua mulher era uma santa mulher, amada por todos os empregados das fazendas, porque jamais uma mãe chegou com um menino febril que ela não levasse para a sua expressiva farmácia, seu ambulatório doméstico, e se ela não resolvesse o problema, mandava preparar uma charrete e com 2 peões ia a Araçatuba levar a criança ao hospital e bancava todos os custos. Então aquele casal era idolatrado pelos empregados e corria uma história de que nunca ninguém vira uma rusga entre aquele casal. Respeitavam-se profundamente, nunca uma briga, uma desavença, um desentendimento. Parecia assim o casal perfeito no relacionamento. E esse era o papo entre os boiadeiros ali em torno do fogo. E aí um velho, já cansado, cultuador do gado, puxando uma brasa para a batata, que essa mas meus amigos, isso tem história. Aí a matutada toda se achegou no fogo, mais uma branquinha, uma talagada, um cigarrinho de palha, um cachimbo, e ficaram atentos àquele peão de boiadeiro, já veterano, para contar a sua história. Então disse ele: pois é, mas isso tem história. Quando o coronel casou-se com a esposa, ela era filha única de um grande fazendeiro, e a festa durou 3 dias. Quando terminou a festa, ele botou a noiva na garupa do cavalo, montou na sela e saiu em direção à sua grande fazenda. E mal começou a viagem, eis que o cavalo tropeça numa moita e derruba o casal. Justino levantou, sacudiu a poeira, chegou bem entre os olhos do cavalo e disse: primeira vez. Montou na sela, puxou a noiva para a garupa, continuou a viagem. Lá pelo meio da viagem, o cavalo escorrega numa lama e novamente derruba o casal no chão. Justino levantou, sacudiu a poeira, enrijeceu-se e disse: segunda vez. Montou-se e seguiu viagem. Quando já estava chegando perto da casa, da fazenda, eis que uma cobra atravessa o caminho, o cavalo empina e derruba o casal novamente. Justino balançou a poeira, chegou junto ao cavalo, disse: terceira vez. Sacou da garrucha e deu um tiro entre os olhos do cavalo, puf, caiu ali se estrebuchando e morreu. A noiva ficou possessa: mas como? Que absurdo você fazer isso, veja o que você fez, que crueldade, que maldade. Ele botou o dedo entre os olhos dela e disse: primeira vez. E a partir daí eles viveram de lua de mel eterna e nunca mais brigaram. Que Jesus nos guarde e nos abençoe.